que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Dexco e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, aos setores de atuação e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Olá, bom dia a todos. Obrigado pela presença de todos na nossa conferência de resultados para divulgar os resultados e comentar os resultados do primeiro trimestre de 24. Começando agora pelo nosso slide número 3, alguns pontos de destaque importantes sobre a nossa performance do primeiro trimestre de 24. Em primeiro lugar, cabe comentar que a nossa receita líquida avançou para 1,9 bilhão de reais, um crescimento de 13% versus o primeiro TRI de 2023, que representa também um aumento em todas as nossas divisões de negócio. De uma forma sucinta aqui, a madeira representou um aumento vindo de um desempenho sólido, um aumento de market share e também um desempenho vindo de negócios florestais e registrou um recorde de EBITDA que a gente vai comentar mais à frente. A divisão de acabamentos tem mostrado uma melhora sequencial em relação ao quarto TRI de 23, com normalização de custos e resultados após as paradas que a gente efetuou, e isso tem refletido em resultados também mais positivos. O EBITDA geral da companhia fechou o primeiro TRI em 442 milhões de reais dos negócios Dexco, um aumento de 26% versus o primeiro TRI de 23. Destacando também o resultado da LD, a LD Celulose teve uma parada de manutenção programada, com um aumento de custos correspondentes, mas em linha com os previstos, e entregou um resultado de 231 milhões de reais no total, sendo 103 milhões de reais a parte proporcional à Dexco. Então, a hora que a gente olha o resultado consolidado da Dexco, a gente entrega o primeiro trimestre com EBITDA total de 555 milhões de reais pro forma, um aumento de 14% versus o primeiro TRI de 2023. Agora a gente passa para o slide número 4 para comentar sobre caixa. Nosso ponto de partida de 2024 foi um fechamento do final de 2023 com um nível de capital de giro bastante baixo, da ordem de 12%, conforme a gente comentou na nossa última conferência. E a gente teve um avanço do capital de giro programado também, ainda num patamar baixo de 17%, e ainda levemente abaixo do que a gente teve em 2023. Então, nos trimestres de 2023, a gente navegou bastante flat, com 18% de capital de giro sobre ROL. O primeiro TRI agora, então, em linha com essa performance anterior. Então, é perfeitamente normal e sazonal esse comportamento do capital de giro, até porque a gente está registrando no começo desse ano um aumento de capital de giro vindo do aumento de atividade, tanto pelo aumento de vendas quanto retomada de atividades fabris. O Capex florestal nesse trimestre foi impactado por conta da performance que a gente vem tendo bastante positiva na divisão madeira, que eleva bastante a demanda por madeira para os negócios da Dexco e também consequência dos negócios que a gente vem efetuando com terceiros nos negócios florestais. Então, isso representa um aumento de OPEX florestal indicado aí no quadro também. Falando um pouco sobre investimentos, adicionalmente, a gente também teve investimentos importantes relativos ao nosso ciclo de investimentos 2021-2025, de 103 milhões de reais, que compõe esse bloco aí de investimentos em CAPEX e projetos no total. Grande destaque aqui é a evolução tanto física quanto financeira da nossa unidade de revestimentos em São Paulo, Botucatu, que está na fase final de conclusão dessa primeira etapa para a gente iniciar o ramp-up ainda dentro de 2024. A combinação desses fatores, tanto do capital de giro que eu comentei antes, quanto do CAPEX, levou a um consumo de caixa de 337 milhões de reais nesse trimestre, e a gente vai ver o reflexo disso para as nossas métricas de dívida e alavancagem no slide a seguir. Então, falando do nosso endividamento, o nosso endividamento ele vem seguindo uma trajetória nesse momento estável no patamar em torno de 3 a 3,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA. A gente concluiu ano passado em 3,1 vezes, bastante consequência de um momento bastante positivo do capital de giro, que eu já comentei anteriormente. E agora, com essa evolução tanto do nosso CAPEX quanto do capital de giro, que indicaram o consumo de caixa, a gente teve um leve aumento para 3,3 vezes,
que é um reflexo da evolução do capital de giro e, do consumo de caixa e também da melhora do EBITDA. Então, é essa a razão. Essa oscilação é natural para o início desse ano, em que a gente tem realmente um consumo de caixa por sazonalidade e também pelo nível de investimentos. Adicionalmente, eu destaco o fato da gente ter emitido um CRA adicional de 375 milhões de reais, o que elevou o nosso prazo médio de dívida para 4,5 anos e com custo médio hoje em 107,1% do CDI. Então, uma estratégia bastante acertada que a gente vem executando nos últimos trimestres todos de liability management, e a gente se coloca numa situação de alavancagem financeira adequada para o momento que a gente está atravessando. Passando agora para o slide número 7, falar rapidamente sobre o mercado geral de painéis. Então, aqui a gente reporta os dados publicados pela IBÁ, com desempenho consistente do mercado de uma forma geral no primeiro TRI de 24, de aumento de 17%, e cabe destacar aqui que são performances diferentes entre mercado interno e externo. Mercado interno com crescimento de 10%, mercado externo com crescimento de 75%, e aí claramente fica indicado algo que a gente vem comentando nas nossas últimas conferências, que a base de comparação do mercado externo no ano passado era uma base bastante baixa, refletida aqui nos números do mercado como um todo. Falando especificamente do mercado interno, a gente vê evoluções positivas tanto no MDF quanto no MDP, e essas evoluções representam um desempenho positivo tanto no varejo de painéis quanto na indústria moveleira. Passando agora para a nossa divisão madeira, o slide número 8. A nossa evolução positiva de receita, volume e resultados é consequência de um ganho também de participação da Dexco. Então, a gente, quando olha os nossos resultados, a gente vê resultados positivos, aumento de volume com relação ao próprio mercado e bons resultados vindos de todo esse avanço que a gente tem registrado. Acho que cabe destacar também que esses ganhos de da performance têm se refletido também na utilização de capacidade, que aumentou para um patamar bastante superior a 90% nesse trimestre. Isso também ajuda a gente a capturar mais margem, mais resultados através da diluição dos custos. A gente teve um trimestre também marcado por um negócio florestal e a gente tem indicado ao mercado de uma forma geral que a gente tem aproveitado essas oportunidades de uma forma bastante positiva para traduzir isso em resultados para a companhia e para a divisão. O EBITDA da divisão no primeiro trimestre fechou em 439 milhões de reais, uma margem de 33%, muito próximos do quarto TRI de 2023, e a gente registra aqui na divisão madeira um recorde também nesse trimestre. Passando para o próximo slide para a gente falar sobre celulose solúvel. Esse trimestre a gente teve o impacto da realização da parada programada de manutenção. Após essa parada, a gente já retomou nos níveis anteriores de produtividade, qualidade e ocupação. Então, foi uma parada que aconteceu em março. A receita não foi tão impactada porque a gente aproveitou para fazer uma desova de um pequeno excedente de estoque que a gente tinha e também tem uma pequena evolução de preços. Então, esse efeito não aparece de forma tão significativa na receita. Mas em resultados, obviamente, pelos próprios custos e absorção dos custos da parada, a gente vê isso nos resultados tanto do EBITDA quanto do lucro reportado. Olhando o nosso resultado capturado pro forma, então, dos 230 cerca de EBITDA do trimestre, a gente captura aqui de forma pro forma 113 milhões de reais na participação equivalente da Dexco. Passando para o próximo slide, para falar um pouco sobre o mercado de acabamento. O mercado de acabamentos tem demonstrado sinais de retomada no primeiro TRI de 24, mas ainda com bastante instabilidade. E a Abramat continua sinalizando um possível crescimento de 2% para o setor de uma forma ampla. E aqui cabe sempre destacar que o indicador da Abramat para esse setor ele é muito amplo e tem muitos outros componentes, muitos outros produtos, além daqueles que a própria Dexco comercializa. Passando para o slide número 12, onde a gente comenta a nossa performance. A nossa receita líquida cresceu 4%, mesmo com uma estabilidade de volumes, e aí a gente já vê o reflexo de resultados das iniciativas comerciais que trouxeram uma evolução na nossa performance de receita, especialmente no capítulo de mix, e aí tanto em metais quanto em louças. Na comparação sequencial, a gente vê a volta das operações após as paralisações do final do ano passado já trazendo resultados positivos.
Então, a gente vê uma evolução de um EBITDA negativo no quarto TRI de 23, com menos 26 milhões, indo para menos 2 no primeiro TRI de 24, então é um avanço importante de ser notado. E a gente também tem destacado aqui uma ocupação crescente, especialmente em metais aqui, com ocupação de fabril de 70%. Passando agora para o mercado de revestimentos no slide número 13. O mercado de revestimentos, através dos dados reportados, indica crescimento de vendas no geral, e aqui a gente tem estudos internos destacando o quanto que havia úmida dentro desses volumes, que indicam ainda o mercado em situação de retração. Então, apesar do mercado como um todo estar indicando um crescimento de 4%, reportado aqui nesse gráfico, os nossos estudos indicam que a via úmida, que é o mercado onde a gente participa, ainda está em período de retração. E o outro fator importante de destacar é que a indústria ainda trabalha com um nível de utilização de capacidade relativamente baixo, em 66%. Passando agora para o nosso slide número 14, a gente destaca os nossos resultados desse primeiro trimestre. Então, os nossos volumes cresceram 14% em relação ao primeiro TRI do ano passado, e aí decorrência também de ações implementadas nessa frente comercial. No quarto TRI, a gente teve paradas de produção de fim de ano, que também foram retomadas no primeiro TRI de 24, assim como a divisão, os segmentos de metais e louças, e aumentou a nossa utilização de capacidade para 53%. Aqui cabe destacar que se a gente desconsiderar a capacidade de RC2, que a gente comunicou que estruturalmente a gente colocou em suspensão temporária, a gente teria uma ocupação pro forma de 69%, então é levemente superior ao próprio setor, o que tem demonstrado uma capacidade de reação de volumes de forma adequada, com contenção de custos, e nesse sentido, essa ocupação maior, estruturada e organizada, contribui com uma boa diluição de custos e captura de iniciativas de redução para melhores entregas de margem. Então, esse conjunto de fatores, aumento de participação de mercado, aumento de volume e melhor diluição de custo, leva a gente a um EBITDA positivo de 4 milhões de reais, saindo de menos 8 no último TRI de 23. Agora, passando para o slide 19, para falar um pouco sobre perspectivas. A gente continua bastante atento com relação a fatores que podem impactar a Dexco, né, principalmente a trajetória de queda de juros, a redução do nível de endividamento das famílias, com consequente aumento da renda disponível, e a expectativa conjuntural do setor de construção civil com relação a lançamentos imobiliários. Nosso foco de consequência e fechamento do ciclo de investimentos de 21-25 é garantir que todos esses projetos sejam entregues e que a gente transforme esses projetos todos em rentabilização, melhores resultados para a companhia. Destaco aqui o início da operação da nova fábrica de revestimentos em Botucatu nesse ano. E essa fábrica de Botucatu, ela tem alguns atributos bastante importantes para a gente, né? Como eu destaquei anteriormente, a questão de novos produtos, a melhor eficiência e melhor posicionamento estratégico em benefício dos nossos clientes. Na madeira, a canalização da nossa atenção vai estar para o uso da madeira das nossas florestas para a produção de painéis, como a gente vem comentando, tendo em vista o desempenho que a divisão tem conseguido obter com diferenciais competitivos e estabilidade dos preços da madeira em patamares ainda altos. Então, esse conjunto de fatores reforça a nossa vocação e nosso interesse em direcionar toda a nossa atenção para a produção de painéis e o resultado que a gente tem conseguido obter muito positivo, especialmente aqui no mercado interno. A melhora gradual da rentabilidade da divisão de acabamentos, com ações estruturantes, maior eficiência e a obtenção de resultados das iniciativas comerciais. Da LD Celulose, a gente espera resultados consistentes, né, em linha com o que a gente vem obtendo em todos os últimos trimestres, ganhos sequenciais de produtividade e manutenção dos excelentes parâmetros operacionais e, eventualmente, um possível aumento de patamar de preços gradual também, como consequência de uma conjuntura externa mais positiva também. Com relação a marketing, a gente tem tomado uma série de iniciativas, a gente mostrou algumas coisas aqui da Expo Revestir, mas tem uma série de outras em andamento também, mas o conjunto delas se traduz numa presença maior, um direcionamento maior da Dexco com relação aos consumidores e fortalecimento das nossas marcas. E tudo isso está alicerçado numa grande base sólida de gestão de capital de giro, consciência sobre custos, despesas e retorno sobre os nossos investimentos. Quero destacar um momento agora para a gente comentar rapidamente sobre as nossas operações em Taquari.
A gente comunicou na segunda-feira a paralisação temporária das atividades desde o dia 4/5, último sábado, em decorrência da situação no Rio Grande do Sul. A gente hoje pela manhã soltou um comunicado de retomada gradual das atividades. Cabe destacar que os nossos ativos, tanto industriais quanto florestais, não foram impactados. Então, uma decisão baseada em questões de abastecimento das operações, tanto de entrada quanto de saída, e atenção especial ao ambiente geral e os nossos clientes. E a situação hoje permitiu com que a gente iniciasse o processo de retomada gradual dessas operações, tanto de produção quanto de expedição. A gente continua com monitoramento de forma bastante ativa com relação à evolução da situação das nossas operações, dos nossos colaboradores, do entorno da Dexco, contando com suporte especializado e bastante sensíveis à situação da comunidade, clientes e parceiros que atuam na região. A gente tem tomado, obviamente, medidas de segurança necessárias para essa retomada gradual, e todos os esforços estão sendo feitos para que a gente tenha a normalização da melhor forma possível. Taquari representa 20% da capacidade da Dexco no Brasil, e os produtos lá são vendidos tanto regionalmente quanto exportados. A gente continua avaliando os possíveis impactos financeiros, mas como essa paralisação tende a durar pouco, né, considerando que a gente já iniciou o processo de retomada, a gente imagina impactos bastante limitados dentro do trimestre do ano. A gente expressa aqui toda a solidariedade aos afetados pela situação de calamidade em geral.